Boa noite a todos vocês, Gmar Hatimah Tová. Estamos a poucos dias do Yom Kippur, do Dia do Perdão, que nesse ano vamos comemorar. No próximo domingo à noite, segunda-feira, se iniciando no domingo ao entardecer, e nós estamos no meio dos Aseret Metshuvah, dos 10 dias de Tshuvah, intensificando os nossos preparativos para a data máxima de Yom Kippur, para realizar a Tshuvah, o arrependimento, o retorno a Deus da forma mais apropriada e obter com isso um carimbo definitivo, que sejamos selados, carimbados de forma definitiva para um ano bom e doce, se Deus quiser, com saúde, com alegrias, com prosperidade, com sucesso, com todas as bênçãos que necessitamos. Hoje à noite no calendário judaico estamos na data de 6 de Tishrei, do mês de Tishrei, e hoje à noite, amanhã, é o dia do Yortzeit da mãe do nosso Rebbe, da Rebbetzin Chana, Rabbanit Chana, mãe do nosso Rebbe, e portanto nós queremos dedicar também esse encontro, esse estudo coletivo, a memória e elevação da sua alma, ela que desempenhou um papel tão importante, não só na vida do Rebbe, mas também como esposa do seu marido, Rab Levi Yitzchak, que era um dos grandes rabinos, dos grandes e mais importantes rabinos na Rússia e depois na então União Soviética, e em função disso ele acabou sendo julgado e exilado para o Cazaquistão, e lá ele veio a falecer, no meio desse exílio. O pai do Rebbe, Rab Levi Yitzchak, era um dos maiores cabalistas que nós tivemos também no século XX, e foi graças à sua esposa, Rebbetzin Chana. Ele tinha pouquíssimos livros quando ele estava no exílio, nos últimos anos da sua vida. Ele tinha um Zohar, outros livros mais, e nas margens não havia nem papel e não havia tinta. Ela produziu tinta com ervas vegetais, e ele escreveu observações e comentários sobre os textos clássicos, particularmente sobre o Zohar, o texto da Kabbalah, nas margens dos livros, na falta de papel, e tudo isso foi resgatado e chegou às nossas mãos, esses ensinamentos, por mérito da sua esposa Rebbetzin Chana, Rabbanit Chana, cujo dia do Yortzeit é hoje. Então nós também dedicamos esse estudo à elevação da sua alma. O nosso encontro de hoje versa sobre algo prático, tudo que nós devemos saber sobre as rezas de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano, um dia único no ano, um dia especial e repleto de elevação, de santidade, de purificação, etc. E nós temos nesse dia, excepcionalmente, 5 rezas. Todos os dias do ano nós temos 3 rezas. A reza da noite, Arvit, de manhã, Shacharit, à tarde, Mincha. Nos dias festivos, desde Rosh Chodesh, Chol Moed, Yom Tov, nós temos uma reza adicional pela manhã, que é a reza de Musaf, que faz referência, ou ela vem substituir as oferendas adicionais que eram trazidas por ocasião das festas no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado. No dia de Yom Kippur nós temos uma reza a mais, uma reza adicional, que é a reza de Neilá, que é feita depois da Mincha, da reza da tarde, já próximo ao pôr do sol e próximo ao anoitecer. Nós vamos dar uma passada geral pelo Mahzor, em contraste com Sidur. Sidur é o nosso livro de rezas durante o ano todo, das rezas habituais, dos dias de semana, do Shabbat. O Mahzor é o nosso livro de rezas para as festas ou para as grandes festas, não é? E como a gente tem dito, a gente vai estar se baseando no Mahzor de Rosh Hashanah, o Mahzor de Yom Kippur, editado pelo Chabad do Rio de Janeiro, que é inclusive o Mahzor que a gente se utiliza dele nas nossas rezas na sinagoga do Beit. Então nós vamos tomar como referência esse Mahzor. Então algumas observações pertinentes, como nós fizemos também antes da introdução dessas orientações sobre as rezas,
em Rosh Hashanah. Primeiro nós vamos estar nos baseando no Mahzor de rito Chabad, que é mais próximo ao rito Ashkenazi, em contraste com o rito Sefaradi, e há uma diferença não na estrutura das rezas. A estrutura das rezas é igual, tanto para os judeus orientais como ocidentais, Sefaradi ou Ashkenazi, mas em adendos especiais que nós temos nos dias de festa, que são piutim, poesias recitadas, intercalando as rezas, e particularmente no dia de Yom Kippur, nós temos também diversos trechos de slichot, orações de perdão, perdões, etc. Aí também existe uma diferença no meio sefaradi. Essas poesias foram compostas por grandes mestres e poetas sefaradis, não é? Como Yehuda Levi, Ibn Ezra, Ibn Gvirol, ou diversos outros, enquanto que no meio Ashkenazi elas foram compostas por sábios, mestres, poetas Ashkenazim. Então o estilo é diferente e o conteúdo é diferente, por mais que transmitem em geral a mesma ideia, o mesmo conteúdo, a mesma mensagem. E também as melodias são bem diferentes. Então nas festas isso fica mais acentuado. Então essa nossa exposição que nós vamos dar agora, até para não criar expectativas demasiadas, essa exposição eu creio que ela pode ser útil para alguém que já está familiarizado com as nossas rezas, com alguém que já está familiarizado com a estrutura das nossas rezas nos dias comuns, dias de semana, e também nos dias de Shabbat, ou mesmo das outras festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Nós não vamos explicar o significado, a origem, etc., de cada uma das rezas. Nós vamos dar uma passagem geral, um aparato geral pelo Mahzor, para entender a estrutura das rezas de Yom Kippur, e nesse ano em particular, ou seja, para alguém que está, vamos dizer, um novato, alguém que não tem tanta familiaridade, vai estar na sinagoga, além de poder estar acompanhando na maioria das sinagogas, ou se anuncia as páginas, ou um marcador que indica em que página nós nos encontramos, e se utilizam livros padronizados. Mas esse ano nós vamos dar um destaque especial também para as inúmeras pessoas que, por força das circunstâncias, vão estar rezando sozinhas em casa, vão ter que fazer a reza de forma individual, ou portadores de risco, ou pessoas já de uma idade mais avançada, que para não estarem num recinto fechado, ou próximo de uma aglomeração de pessoas, mesmo mantendo o distanciamento social, ou por recomendação, indicação médica, vão fazer as rezas em casa. Então nós também vamos procurar observar e salientar quais as rezas que são ditas somente em público e quais aquelas que são ditas também por cada indivíduo em casa. Então vamos dar uma passada rápida pelo Mahzor, mais uma vez se utilizando, aqui tem um Mahzor duplo, tanto para Rosh Hashanah como Yom Kippur, existem aqueles que são separados em 2 volumes, então nós estamos no volume de Yom Kippur, naturalmente, e vamos começar pela página 1. A página 1, nós temos o texto referente àquele ritual que nós já comentamos de Kaparot, o ritual de expiações. É um ritual antigo que era feito às vésperas de Yom Kippur, alguns dias antes, ou no amanhecer, ou no horário que isso é viável, e esse ritual consiste em girar galos sobre a cabeça de homens e galinhas sobre a cabeça de mulheres, etc. E no final disso, se gira 3 vezes no final desse ritual, e depois de uma prece ou um texto que é recitado, no final se diz: este é a minha permuta, este é o meu substituto, este é a minha expiação. Este galo, ou esta galinha, irá para a morte, irá para o abatedouro, e eu irei para uma boa e longa vida e para a paz. Resumidamente, nisso consiste o ritual.
aqueles que se... E como a gente não vamos entrar nos detalhes, a gente já explicou que isso não é uma permuta, não é que a pessoa está transferindo seus pecados para o animal, intoxicando, envenenando o animal com suas transgressões. Na verdade, isso é um gesto simbólico que visa nos despertar e nos sensibilizar às vésperas de Yom Kippur. Ou seja, que a gente observe esse animal que está sendo abatido da forma ritual, etc., em geral, ou o valor da ave, ou a própria ave em si, elas são encaminhadas para pessoas pobres e necessitadas, não é? para que se alimentem, etc. Mas, de qualquer maneira, isso é uma ideia simbólica que visa sensibilizar a pessoa, que a pessoa se conscientize que talvez o que está acontecendo com essa ave, quem sabe, talvez deveria até, se fosse pelo rigor da justiça, devesse estar acontecendo com a própria pessoa. Então, quando a gente fala que isso esteja no meu lugar e me substituindo, na verdade a gente quer despertar e sensibilizar o nosso coração de forma mais intensa para a tshuva. Essa última linha, ou essas últimas duas linhas, esta é a minha permuta, este é meu substituto, esta é a minha expiação. Este galo ou galinha irá para a morte, eu irei para uma boa e longa vida e para a paz. Isso várias pessoas em todos os anos fazem esse ritual de uma outra maneira, em vez de se utilizar de aves vivas, alguns até se utilizam de peixes vivos, mas, enfim, algumas outras pessoas optam por algo mais prático e funcional, se utilizam de dinheiro. E nesse ano em particular, mesmo em Israel, na Terra Santa, dadas as restrições e as limitações das circunstâncias que nós estamos atravessando, então muita gente vai fazer esse mesmo ritual, essa recitação que consta na página 1, mas com dinheiro, dizendo, esta é minha permuta, esse é meu substituto, essa é minha expiação. E daí substituindo, em vez de dizer este galo ou galinha irá para a morte, esse dinheiro irá para a tzedakah, irá para a caridade, e eu irei para uma boa e longa vida e para a paz. Então quem tem um mahzor em casa, possui esse texto, e quer fazer o ritual na sua forma simplificada, com dinheiro, e destinando esse dinheiro para a caridade e para a tzedakah, que vá para a página 1 e substitua lá no fundo da página o galo e galinha por dinheiro e encaminhando isso para a tzedakah. Antes de chegar no Yom Kippur propriamente dito, vamos falar ainda da véspera de Yom Kippur, da última reza nossa que é feita na véspera de Yom Kippur, a reza de Mincha, a reza da tarde, as vésperas de Yom Kippur, esse ano no domingo à tarde, que em geral a gente se antecipa. Durante o ano a gente costuma fazer Mincha mais próximo do pôr do sol, mas aqui a gente vai antecipar, alguns já fazem a partir de 1 da tarde, 2 da tarde, 2:30, porque nós temos que deixar um espaço de tempo para poder fazer a refeição final antes do início do jejum. Então a gente costuma antecipar e adiantar a reza de Mincha, o Ashrei Yoshvei Beitecha, a estrutura de Mincha, conforme todos os dias do ano. Temos antes uns korbanot, mas na página 7 nós recitamos o salmo, não é, de Ashrei Yoshvei Beitecha, Teilá le David, e logo depois nós temos a Amidah comum de dias de semana, que começa na página 8. Na Amidah de véspera de Yom Kippur, como no decorrer desses 10 dias que nós estamos atravessando, nós temos todos os acréscimos desses 10 dias, Zochreinu Lechaim, Michamocha, principalmente no término das Brachot, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat, tudo isso conforme está escrito já no Mahzor, está indicado. A gente só menciona porque às vezes a pessoa está muito habituada a rezar na forma comum durante o ano, então para prestar atenção e fazer esses adendos ou fazer essas mudanças desse período, desses 10 dias. Só que aqui, ao término da Amidah em voz baixa, quando todos nós estivermos rezando no domingo à tarde a reza de Mincha, quando chegarmos no fim da Amidah, antes da recitação do último parágrafo, Elokai Nitzor, nós vamos intercalar lá o trecho do Vidui. Vidui é a prece de confissão que nós temos. Ou seja, dentro do judaísmo nós confessamos os nossos pecados e transgressões diante de Deus. E nós temos aqui 2 trechos seguidos. Um é o trecho básico, o trecho abreviado, que nós falamos também nos dias comuns durante o ano, e vai em ordem alfabética, Ashamnu com Aleph, Bagadnu com Beit, Gimel Gazalnu, Dibarnu Dofi, ou seja, traduzindo na página 12, transgredimos, agimos
perfidamente, roubamos, difamamos, etc. Né? O vidui é dito sempre no plural, e por isso ele é dito por todo mundo, ou seja, mesmo alguém que sabe que não cometeu essa transgressão, mas nós também a declaramos e confessamos. Por quê? Isso também indica a responsabilidade social que todos nós temos, que todos nós somos fiadores uns dos outros, todos nós somos responsáveis uns pelos outros, mesmo que eu sei que não cometi esse pecado, mas se um outro irmão meu cometeu esse pecado, ou membro da comunidade, isso também é uma responsabilidade minha, portanto a gente faz essa confissão, não é? De todos os pecados, em linguagem plural, isso também para não envergonhar nenhum indivíduo, não é? Então todo mundo recita esse trecho padrão, que isso é igual ao que é recitado no decorrer do ano. Mas a partir da página 13, nós vamos ter o trecho mais extenso do vidui, que se prolonga por 3 páginas, um pouco mais, na página 13, 14, 15, que é o famoso Al-Chet Shechatanu Lefanecha, quando a gente traz uma lista inteira, também em ordem alfabética. Nós temos, em geral, 2 linhas para cada letra do alfabeto, não é? Em português não vai dar para perceber a ordem alfabética, porque ela é em hebraico, mas a gente confessa pelo pecado que cometemos diante de ti, sob coação ou voluntariamente, pelo pecado que cometemos diante de ti, de Deus, com o coração endurecido, que cometemos diante de ti inadvertidamente, ou com uma expressão dos lábios, ou com imoralidade, ou de forma aberta ou secretamente, com conhecimento e com logro, etc. Então, Yom Kippur é o dia máximo de Teshuvah, é o dia do perdão, mas para que haja perdão, tem que haver da nossa parte, antes disso, arrependimento pelo passado, remorso pelo mal cometido e uma decisão firme pelo futuro de não reincidir, de não voltar a essa prática. Um compromisso de agir de forma positiva daqui em diante. Em seguida vem o pedido de perdão, quando ele vem com sinceridade, ou seja, que o bom Deus vê, sabe, percebe que nós de fato nos arrependemos pelos pecados que estamos confessando, que estamos assumindo a responsabilidade sobre eles. Então isso leva ao perdão. Mas é importante dizer aquilo que a gente já mencionou, que é uma mitzvah da Torá fazer o vidui. Essa confissão, ou seja, quando alguém já cometeu um pecado, a Torá prescreve como uma mitzvah, como um preceito positivo de confessar esse pecado. Confessar também significa admitir e reconhecer, porque muitas vezes nós temos a tendência de racionalizar ou se auto-justificar, achar desculpas e pretextos. Aqui não, quando chega principalmente o Yom Kippur, e desde a véspera do Yom Kippur, por via das dúvidas, a gente se antecipa, e na última reza, antes do Yom Kippur, Minchá, somente na reza individual em voz baixa. O Hazan, quando vai repetir a Amidah em voz alta, ele não vai fazer o vidui na véspera de Yom Kippur. Nas rezas de Yom Kippur, na repetição em voz alta pelo Hazan, o vidui sim é repetido mais uma vez. E contando essa ocasião de Minchá na véspera de Yom Kippur, nós vamos totalizar no decorrer dessas próximas a 25 horas, etc., nós vamos totalizar uma recitação do vidui, da confissão, por 10 vezes. E os livros místicos dizem que isso também está equiparado, está associado aos 10 poderes da nossa alma. Nós vamos dizer e voltar a dizer e repetir, até se conscientizar. Mas uma coisa muito importante aqui é ressaltar que apenas balbuciar as palavras, apenas declarar o vidui não é um mantra, não é, olha, uma reza que você falou e com isso limpou. Não. Se fala que o vidui só é eficaz, a confissão só é eficaz quando ela é acompanhada de um sentimento genuíno de arrependimento. Né? Então, o declarar do vidui, o declarar da confissão, que, como nós falamos, vamos fazer por 10 vezes nesse espaço de tempo da véspera do Yom Kippur até o seu final. E talvez a gente até repita tantas vezes, porque, sabe, a primeira vez talvez a gente falou, não prestou tanta atenção, a segunda vez a gente não se concentrou, pelo menos em uma das 10 vezes, melhor até se mais, ou se em todas, a pessoa se concentrar,
estar imbuída do significado das palavras. Por isso também é importante, alguém que não entende hebraico, é preferível que diga o vidui, a confissão, e talvez até boa parte da reza em português ou no idioma que ela entende, porque o principal aqui na reza é a intenção e a devoção, não é simplesmente o balbuciar das palavras. Se termina a reza de Mincha, como de costume, Le David Hashem, Oriveishi, o Salmo, Aleinu, Leshabeach, etc. Não é? Quando chega antes de 17h44 o horário de acendimento das velas em São Paulo, em alguns outros lugares pode ser mais cedo, cada um deve consultar o horário da sua cidade. Nós temos na página 18 embaixo a bênção referente ao acendimento das velas de Yom Kippur, que em geral é feito pelas mulheres ou pelas meninas, pelas moças em casa. Já falamos, se numa casa não há nenhuma mulher, nenhum membro feminino, então também deve-se acender as velas, isso então é feito pelo homem. Porém, quando há mulheres, isso é um privilégio das mulheres. Elas dizem, Abraha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Yom Kippurim. A bênção é referente ao acendimento da vela do dia dos perdões, do dia de Yom Kippur. E junto com isso, as mulheres no acendimento das velas também vão fazer aquela brachá sazonal para aquelas mitzvot que vêm de tempos em tempos, ou aquelas datas que se celebra uma única vez do ano, vão fazer a brachá de Shechianu, Vekiemanu, Veigianu, Lismanazé, agradecendo a Deus que nos trouxe até essa data, que nos deu vida, nos sustentou e nos trouxe até essa data, possibilitando que a gente comemorasse essa celebração. Pois em seguida, no Mahzor, nós comentamos também aqui o costume de abençoar os filhos, antes de ir para a sinagoga, antes do Kol Nidrei, filhos, netos, descendentes, etc. Mas vamos nos concentrar mais, isso nós já conseguimos expor num workshop anterior, que está gravado, sobre tudo que é necessário saber para celebrar o Yom Kippur. Hoje vamos nos concentrar mais sobre as rezas. No Mahzor aqui, nós temos para antes do início das rezas de Yom Kippur, quando já chegamos na sinagoga, uma recitação de Teilim, de salmos, né, para completar os salmos de acordo com o costume do Baal Shem Tov, que nós iniciamos desde o início do mês de Elul. Isso consta no Mahzor. E na página 23 nós vamos começar o serviço do Yom Kippur, da noite de Yom Kippur propriamente dita. E aí nós começamos com a famosa prece ou cerimônia ritual do Kol Nidrei. Kol Nidrei significa todas as promessas. E mais uma vez, a exemplo do que nós fazemos na véspera de Rosh Hashanah, Tarat Nedarim, cancelamento, anulação de promessas que assumimos inadvertidamente, talvez nos esquecemos ou não cumprimos, etc. Então aqui também, para entrar de alma limpa e sem pendências com Deus, e daqui a gente vê também a importância e até a gravidade de promessas, juramentos, compromissos assumidos de acordo com a lei judaica. Então, para, por assim dizer, pavimentar a estrada, deixar ela desobstruída, então nós começamos, em primeiro lugar, com uma declaração tanto retroativa em relação a promessas ou compromissos assumidos de forma inadvertida no passado, e também uma declaração por eventuais promessas que escapem da nossa boca em relação ao futuro e que a gente já faz uma anulação e cancelamento prévio, né? Então, existem várias conotações, explicações por que se faz o Kol Nidrei logo no início do Yom Kippur. Muitos associam em qual origem, em que momento da nossa história surgiu esse texto, essa declaração. Muitos associam isso com a época da Inquisição, quando os judeus foram obrigados a se converter, abandonar a fé judaica, renunciar à fé judaica e supostamente se comprometer ou jurar um compromisso para uma outra fé. E alguns judeus fizeram isso para salvar a sua vida, ou seja, para manter-se vivos. Alguns não aceitaram e foram até um martírio, mas alguns fizeram isso, mas da boca para fora. E quando chegava o Yom Kippur, eles se reuniam clandestinamente nas sinagogas para rezar, orar, jejuar, etc. Por quê? Porque no seu coração estava presente a fé judaica monoteísta, etc. Mas eles iniciavam serviços
com essa declaração de cancelamento e anulação de promessas de Deus, fazendo alusão a essas promessas que eles foram, os juramentos que eles foram submetidos à força, que foram obrigados a fazer, contrariando a sua própria fé. De qualquer maneira, se começa com um salmo, Hashem Malach Tagel Haaretz, na página 23, Or Zaru Al Tzadik, etc. Tradicionalmente, o texto do Kol Nidrei, que está na página 23 embaixo, é repetido 3 vezes. Ele é dito pelo Hazan com uma melodia famosa e tradicional, etc., que só essa melodia já faz os nossos corações tremerem, a nossa alma vibrar. E o público, em geral, costuma dizer o Kol Nidrei em voz baixinha, junto com o Hazan, Kol Nidrei Besarei Shvuei, etc. Quem estiver rezando em casa, sozinho, sem ir na sinagoga, também pode e deve dizer o Kol Nidrei, e pode repeti-lo 3 vezes, conforme é tradicional. Em seguida, na página 24, nós dizemos versículos: será perdoada toda a comunidade, todos os filhos de Israel, e o peregrino que está entre eles, etc. E nessa hora, os homens fazem a brachá de Shechianu, aquela mesma brachá para receber e assumir o Yom Kippur, que as mulheres já fizeram na hora do acendimento das velas. Portanto, as mulheres não vão repetir essa brachá aqui, já falaram no acendimento das velas, uma vez é bastante suficiente. Os homens, ou quem não falou na hora de acender as velas, agora, em geral, essa brachá de Shechianu nós fazemos depois do Kiddush, quando vamos iniciar a refeição festiva da data que está sendo celebrada. Mas como o Yom Kippur é um dia de jejum, e não há refeição, e portanto não há Kiddush, então foi intercalada a brachá de Shechianu aqui no início da reza, logo depois do Kol Nidrei, antes de nós iniciarmos a reza de Arvit, que é a reza da noite de Yom Kippur. Depois nós temos aqui trechos de Kabbalat Shabbat, que não se aplicam esse ano, são ditos quando o Yom Kippur cai no Shabbat, e nós iniciamos a reza de Arvit, a reza da noite, a primeira das 5 rezas de Yom Kippur, a reza noturna, que se inicia na página 28. A mesma estrutura de todos os dias e do Shabbat, 2 bênçãos que precedem o Shema Israel, depois nós temos o Shema Israel com seus 3 parágrafos, e em seguida 3 bênçãos que seguem depois do Shema Israel. Só que aqui, no Yom Kippur, nós temos uma novidade, uma observação especial, que logo depois de dizer o Shema Israel, a nossa declaração de fé num Deus único, o princípio fundamental da fé judaica, que é o monoteísmo, em geral, há uma frase intercalada antes de prosseguir com Ve'ahavta et Hashem Elokecha, que é o Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaet, bendito seja o nome da glória do seu reinado para todo sempre. Essa frase, durante o ano todo, quando nós recitamos o Shema Israel, nós falamos essa frase em voz baixa, de forma silenciosa. A exceção é a noite, o dia do Yom Kippur, ou na verdade todas as vezes que a gente for recitar o Shema Israel em Yom Kippur, quando nós vamos anunciar, nós vamos dizer essa frase em voz alta. Então há um midrash, uma tradição, que essa frase é uma fórmula angelical que Moshe trouxe para a terra, mas ele escutou isso dos anjos. Então durante o ano todo nós falamos em voz baixa, porque isso, a gente se apoderou disso, não pertence a nós, pertence aos anjos, mas no dia de Yom Kippur, no qual nós nos desligamos do plano físico e material, não trabalhamos, não comemos, não bebemos, não calçamos sapatos de couro, etc., não mantemos relações conjugais, etc., nesse momento nós nos equiparamos aos próprios anjos, por isso nós temos o direito de dizer essa frase em voz alta, e assim é recitado durante todo o Yom Kippur. Depois do Shema Israel, suas bênçãos anteriores e posteriores, nós vamos para a Amidah, que é aquela reza solene que nós fazemos de pé, em posição de sentido, e em forma silenciosa. Ou seja, não apenas numa leitura visual, nós balbuciamos as palavras, pronunciamos, mexendo os lábios, mas bem baixinho, de forma que nem o nosso vizinho na sinagoga, ele precisa escutar. Então, como toda a Amidah, nós já falamos, nós temos a estrutura da Amidah idêntica o ano todo, nas suas 3 bênçãos iniciais e nas suas 3
bênçãos finais. Em geral, as 3 bênçãos iniciais são bênçãos de louvor, as 3 bênçãos finais são bênçãos de gratidão, agradecimento, reconhecimento. Nesses 10 dias do ano, incluindo e concluindo no Yom Kippur, nós temos os adendos, que são colocados 2 nas 3 brachot iniciais, 2 adendos e uma modificação. Na terceira brachá, no término dela, Hamelach HaKadosh. E 2 adendos nas brachot finais, e no versículo final também a gente fala Ose HaShalom, quando dá os 3 passos para trás, enfim. Então, essa estrutura é idêntica, e aqui nós temos muita coisa semelhante à reza de Rosh Hashanah. Ou seja, a terceira brachá é estendida. Essa brachá, que em geral tem 2 linhas durante o ano todo, inclusive Shabbat, festas. Em Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós fazemos uma descrição do reinado divino, dizendo, através de todas as gerações proclamam o reinado de Deus, pois somente Ele é exaltado, assim o teu nome Deus será santificado sobre Israel, teu povo, sobre Jerusalém, tua cidade, etc. Deus impõe um medo a ti sobre tudo que tu fizestes e temor, etc., conforme está no Mahzor. Então, essa terceira brachá é estendida em Yom Kippur, como foi em Rosh Hashanah. E depois nós temos a brachá intermediária, a brachá do meio, que sempre versa sobre a data. No Shabbat ela fala do Shabbat, nas 3 festas de peregrinação, Pesach, Shavuot, Sukkot, ela se refere a essas festas. Em Rosh Hashanah, e aqui em Yom Kippur, ela vai se referir ao Yom Kippur, quando nós vamos dizer, Deus nos deste com amor este dia de expiações, esse dia de perdoar o pecado, esse dia de convocação santa, para perdão, indulto, expiação, para perdoar nele todas as nossas iniquidades, uma convocação santa, comemorando a saída do Egito, etc. E assim se estende essa brachá intermediária que versa sobre o Yom Kippur, concluindo com a bênção. Abençoamos a Deus que perdoa e desculpa os nossos pecados e os pecados do seu povo, a casa de Israel, e remove nossas culpas a cada ano. Rei de toda a terra, que santifica Israel e o dia das expiações. Tá? E daí vem as 3 bênçãos finais. Essa Amidah, essa reza, voz baixa, etc., ela vai se repetir de forma idêntica em Arvit, Shacharit, Mincha, e boa parte da Neilá também em voz baixa. A reza de Musaf, na sua bênção intermediária, ela é diferente, distinta, que faz alusão a oferendas, etc. Mas essa é a Amidah básica padrão, que vai ser dita e repetida no Yom Kippur. E aqui nós vamos seguir a mesma novidade que nós tivemos desde Mincha, na véspera de Yom Kippur, ou seja, nós estamos aqui no domingo à noite, mas já no domingo à tarde, quando nós fazíamos a Amidah em voz baixa, nós falamos que no final dela, antes de dar os 3 passos para trás, antes de recitar o último parágrafo, Elokai Nitzor, a gente diz a prece do Vidui, em ordem alfabética, o Vidui resumido e o Vidui e a confissão extensa. Então aqui também nós vamos fazer isso nas 5 rezas do Yom Kippur, e quem estiver na sinagoga, quando o Hazan repete em voz alta esse Vidui, essa confissão, também vai repetir mais uma vez junto com o Hazan. Essa prece de confissão, mesmo quem estiver rezando sozinho, individualmente em casa, e não tiver, portanto, o Hazan para fazer a repetição em voz alta, mas esse trecho do Vidui, como a gente disse, existe um significado do porquê ele ser dito 10 vezes durante o Kippur. Então, mesmo quem está em casa, que nas 5 vezes que faz a Amidah, vai fazer em voz baixa, incorporar o Vidui, porém, mesmo que ele não tenha repetição em voz alta, ele pode, é até recomendável, que ele repita mais uma vez essa prece de confissão. Então, aqui no Arvit, ela está na página 37, e a gente tem esse costume, quando menciona cada pecado, de uma batida simbólica no coração, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. Ou em português, transgredimos, agimos perfidamente, roubamos, difamamos, agimos perversa e maldosamente, etc. Pecamos premeditadamente, e daí vem uma lista extensa que se prolonga pela página 38, 39, 40. Esse trecho do Vidui é idêntico em todas as 5 rezas, e incluindo também a reza de Mincha da véspera do Yom Kippur. Então, quem se familiariza uma vez com o texto já vai saber para todas as outras vezes também, já é um texto que ele vai conhecer,
e já vai estar familiarizado, identificado com ele. No final do Vidui a gente conclui com uma declaração: meu Deus, antes de eu ser criado, não merecia ser criado. E agora que fui criado, é como se nunca tivesse sido criado, porque muitas vezes a gente não está performando a nossa missão. Eu sou pó em minha vida, quanto mais em minha morte. Em verdade, diante de ti, eu sou como um recipiente cheio de vergonha. Enfim, o texto conforme está no Mahzor, que é bom dar uma lida antes para se familiarizar com ele antes do próprio dia, para que no dia a gente possa extrair o máximo em termos de inspiração, motivação, estímulo espiritual, intenção e devoção na hora de fazer as rezas. Terminada a Midá em voz baixa, incluindo o texto do Vidui da confissão, a partir da página 42 embaixo, vem aquele texto tradicional de Selichot, que fica incorporado nas nossas rezas do Yom Kippur. Preces de perdão, de perdões, similares com aquilo que também a gente estava dizendo antes de Rosh Hashanah, na semana anterior de Rosh Hashanah, etc. São preces que se estendem e com algumas poesias e alguns refrões, e algumas delas são mais conhecidas e elas têm melodias dramáticas ou melodias emocionantes. Então isso nós começamos na página 42 com Ya'ale Tachanuneinu Me'erev. Eu queria destacar que muitas dessas orações com as suas melodias nós temos no nosso Facebook, estamos colocando também no YouTube, etc., gravados pelo nosso Rabino e Chazan, Rabino Shmulik Moscovitch, e elas estão lá, um texto transliterado e muitas vezes também traduzido e entoado com a melodia tradicional que nós costumamos entoar na sinagoga. Então esse trecho de Slichot, boa parte desse texto também pode ser recitada por quem está rezando individualmente sozinho em casa. Apenas há parágrafos, aqueles parágrafos que vão fazer a introdução e apresentação dos 13 atributos de misericórdia, que isso é algo muito santificado e só pode ser recitado com o quórum de um minyan, na presença de um minyan, uma tefilá coletiva. Então, quem estiver rezando em casa, os parágrafos que começam com Kel, Melach, Yoshev, Al-Kiser, Hamim, Deus que senta no trono da misericórdia, até o final dos 13 atributos, pula esses textos, omite, porque eles não devem ser ditos individualmente. Não é? Aqui nós passamos antes pelo tradicional Darkecha Elokeinu. Tudo isso nós temos em melodias, como nós falamos, gravadas no nosso site. Isso se prolonga na página 45, Slach Lanu, etc., páginas seguintes, e muitas vezes eles vão sendo intercalados por essa menção, que isso é feito dezenas de vezes no Yom Kippur, dessa fórmula sagrada dos 13 atributos de misericórdia. Mas como nós falamos, quem está rezando sozinho vai pular esse trecho do Kel Melach Yoshev e os 13 atributos. Né? Aqui existem diversos trechos que na sinagoga se abre a arca sagrada, no término da recitação se fecha, e são momentos mais solenes, quando a gente quer que as nossas preces, ou indicar que elas penetrem pelos portões celestiais, a gente abre aqui embaixo a arca sagrada onde estão depositadas a Torá. Na página 50 vem aquele trecho que a gente repete após o Chazan, Shma Koleinu, Hashem Elokeinu, Chus Verachem Aleinu, ou seja, onde a gente pede: Deus, ouça a nossa voz, tem piedade e compaixão de nós, aceita a nossa prece com misericórdia e favor, como nós recitamos também na Selichot antes de Rosh Hashanah. Depois disso, em voz alta, nós vamos repetir o mesmo texto da confissão. Como nós falamos, é uma mitzvah, confessar o pecado. Em Yom Kippur nós temos, um dia de teshuvah, o dia propício para teshuvah, e faz parte do processo de teshuvah, o arrependimento pelo passado, que envolve a confissão, com a decisão pelo futuro e o pedido de perdão. Então isso nós vamos fazer diversas vezes no dia do Yom Kippur.
E como nós falamos, o principal não adianta só fazer a declaração, bater no coração, dizer as palavras, passar pelas páginas. Aqui o fundamental, o mais importante é a nossa intenção, é o nosso sentimento. As palavras desprovidas de sentimento não têm qualquer utilidade, não têm qualquer efeito. As palavras vêm para despertar o nosso coração, para que a gente se identifique com elas e motive os nossos sentimentos. Então, aqui nós vamos ter mais uma vez, ou seja, contando de Minchá, já vai ser a terceira vez que vamos estar recitando o Vidui, naquele dia, ou junto com aquela noite, não é? Então, aqui nós temos a prece confessional, etc., que segue por algumas páginas, e é sempre o mesmo texto, que é repetido e relembrado. E na página 55 se prossegue com os trechos tradicionais de Selichot, de perdões, até a página 57. Nesses trechos de Selichot existem alguns trechos, alguns parágrafos em aramaico. Esses parágrafos em aramaico também não são recitados por quem está rezando individualmente. Somente na sinagoga ou quem está fazendo reza em público na presença de um minyan. Então tem o Rahamana Deane, trechos em aramaico, então eles são omitidos pelo indivíduo particular. Daí na página 57, como nós falamos muita coisa similar ao Rosh Hashanah, ou a esses 10 dias que antecedem o Yom Kippur, 9 dias, Yom Kippur é o 10º, daí nós vamos para a prece tradicional do Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei, onde a gente faz uma série de pedidos, e, enfim, de todas, como todo mundo abre, anula de sobre nós todos os decretos severos, anula as intenções de nossos inimigos, etc., faz desaparecer de sobre nós todo opressor e adversário, faz desaparecer a peste, a espada, a fome, o cativeiro, a destruição. No nosso ano em especial, evita a praga entre teu patrimônio, que é tua comunidade, que não haja Covid, etc. Perdoe e desculpa todas as nossas iniquidades. Então, há melodias tradicionais, quando é recitado esse Avinu Malkeinu, e o Avinu Malkeinu a gente vai recitar 5 vezes no decorrer do Yom Kippur, após cada uma das 5 rezas do Yom Kippur, depois da Amidah, a gente recita o Avinu Malkeinu. Terminado o Avinu Malkeinu, a melodia tradicional, Roneinu, Vaneinu, etc., nós temos mais uma vez, a exemplo das 2 noites de Rosh Hashanah, a recitação do Salmo de número 24, que também é tido como um fator importante e decisivo para atrair as bênçãos de Parnassá, de sustento com fartura, com abundância. Então a concentração, nossa devoção e intenção na hora de recitar esse salmo, nas noites de Rosh Hashanah e na noite do Yom Kippur, elas abrem as chaves dos portões celestiais para de lá emanar bênçãos de fartura, abundância, para termos tudo o que necessitamos, de nos prover de todas as nossas necessidades, de não nos faltar nem alimento, nem tudo o que nós necessitamos. Depois disso, nós concluímos a reza de Arvit, na página 60 a 61, com Aleinu Leshabeach. Tradicionalmente se costuma dizer os 4 primeiros salmos do livro de Teilim, que se encontram na página 62, e muitos depois fazem também, mesmo terminada a reza de Arvit, seguem com recitação de salmos enquanto estão acordados ou até antes de dormir. Nós temos na sequência no Mahzor a leitura do Shema, que é feita antes de dormir, lembrando que depois do Shema Israel falamos Baruch Shem Kevod em voz alta, não é? E de acordo com o costume do Baal Shem Tov, nós temos mais alguns salmos para serem recitados antes de ir dormir, depois da recitação do Shema, etc. E assim nós terminamos a parte da noite das rezas do Yom Kippur. No dia seguinte, a partir da página 65, é igual a todos os dias do ano, Shabbat, etc. Modeani, agradecimento ao acordar, as bênçãos matinais, com uma diferença que uma bênção é omitida no Yom Kippur. Uma bênção que faz referência aos calçados, já que em Yom Kippur não calçamos sapatos de couro, então a gente omite a brachá de She'asa li kol tzorki. Por isso, no Mahzor, diferente das bênçãos matinais de todos os dias, essa bênção vai ser deixada somente para o dia seguinte. São ditas as bênçãos matinais, a bênção referente ao tzitzit, ao talit que nós vestimos, Matov Alecha, Donolam, o trecho referente a Korbanot, aquilo que descreve as oferendas que eram trazidas no templo, tudo isso é idêntico como dias de semana
e como Shabbat Yom Tov. Na página 78 vai se iniciar a parte inicial da reza de Shacharit, a reza da manhã, Hodul Hashem Kirubishmo, os chamados Psukei de Zimra, versículos de louvor, que na verdade são uma bateria de vários e vários, talvez dezenas de salmos. Mas esse trecho inteiro é idêntico, igual a tudo que nós recitamos no Shabbat. É mais extenso do que os dias de semana, mas todo o Shabbat e todo o Yom Tov, toda a festividade, nós recitamos tudo isso até chegar na tradicional prece de Nishmat, que também é dita todo dia de Shabbat, dia festivo, Nishmat Kol Chai Tevarech et Shimcha, que a alma de todo ser vivo abençoe teu nome, nosso Deus, etc. E até aí é igual. E depois chega aquele trecho onde a gente declara Melech Yoshev al Kiser Abishah, o rei que assenta-se sobre um trono elevado e sublime. Concluímos os Psukei de Zimra com Ishtabach, como todo dia e todo Shabbat, e com um adendo igual que fizemos em Rosh Hashanah nos últimos 10 dias, o acréscimo do Salmo 130, Shira Ma'alot Mimamakim Krati Hashem, das profundezas eu clamo a Deus. Ou seja, até aqui tudo é igual, idêntico ao Shabbat Yom Tov, e com esse Salmo de 130 é igual a Rosh Hashanah. Daí na página 101 nós iniciamos as bênçãos preliminares anteriores à recitação do Shema Israel. Isso também é igual aos dias de semana, ou quando cai no Shabbat, etc. É o mesmo texto até chegar no Shema Israel. E no Shema Israel a mesma coisa, não esquecer de falar o Baruch Shem Kevod, o segundo versículo em voz alta. O ano todo falamos baixo, no dia de Yom Kippur em voz alta. Em seguida nós temos a benção posterior ao Shema Israel, que termina com Gal Israel. Terminadas as bênçãos do Shema, que antecedem e que seguem o Shema e a própria recitação dos 3 parágrafos do Shema Israel, nós vamos mais uma vez para a Amidah, que é a reza feita em voz baixa, em posição de sentido, de pé, que é igualzinha a que nós fizemos na reza de Arvit ontem à noite, no domingo à noite, não é? Então, tem 3 bênçãos iniciais, as 3 finais, e a bênção intermediária, que se refere ao Yom Kippur. E antes de encerrar a Amidah em voz baixa, mais uma vez, nós vamos ter a prece confessional, tanto na sua forma abreviada, como também na sua forma extensa, e com isso nós vamos concluir a Amidah de Shacharit, da reza matutina. Depois dessa Amidah, quem estiver na sinagoga vai acompanhar a repetição da Amidah em voz alta pelo Hazan. E aí isso se encontra na página 116, e aí estão incorporados vários piutim, várias poesias. Quem está em casa e quer recitar essas poesias, isso é facultativo. Se quiser, pode, não tem contraindicação. Mas, por outro lado, se a pessoa... Tem muitas rezas aqui que são textos inéditos, únicos, que são ditos uma única vez do ano, e mesmo em hebraico, mesmo até para quem entende hebraico, um hebraico difícil, literário, complicado. Se para alguém isso for demasiado, são dezenas de páginas, então é preferível se concentrar no principal. O principal é aquilo que nós mencionamos antes. Salmos de louvor introdutórios, as bênçãos do Shema Israel, a recitação do Shema Israel, em seguida a Amidah. Pois, se a pessoa tem tempo e quer, ou mesmo estando em casa, se ele quer seguir esse roteiro do Mahzor, então muito bem. Se ele prefere omitir esses piutim, que não são obrigatórios para quem está rezando sozinho, e quem está na sinagoga, o Hazan que conduz isso, as pessoas ficam mais acompanhando, ouvindo, não é? Então, se a pessoa quiser falar Teilim ou mesmo descansar, também não há problema. Esses piutim, essas poesias na repetição da Amidah de Shacharit, eles vão se estendendo por muitas páginas até chegar na recitação da Kedushá, da prece de santificação, que é o Nagdishach. Antes disso, está na página 125. Antes disso, nós temos aquela poesia famosa Lekel Orech Din, Lebochen Levavot Beyom Din, que nós já dissemos em Rosh Hashanah, tanto no primeiro dia em Shacharit, no segundo dia em Musaf. Então isso também, várias preces, como nós falamos, elas se repetem tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur também. Prossegue o Hazan com a repetição
da Amidá em voz alta, e no meio ele vai incorporar mais uma vez Selichot, reza de perdões, a partir da página 128, 129, como nós falamos, para quem está rezando sozinho, tanto os piutim, as poesias, como essas rezas de Selichot, de perdões, são facultativos, são opcionais. Se a pessoa se identifica com isso, se a pessoa quer seguir esse roteiro, esse texto, quer recitar, não precisa recitar tudo, que se conhece algumas mais e quer se prender e focar naquelas que ele conhece mais, quanto melhor. Se preferir não recitá-las, também não há problema, né? E depois, mais uma vez, no término da repetição em voz alta do Shacharit, vamos ter mais uma vez a prece confessional, o Vidui. Então, nós estamos vendo que essa estrutura ela vai se repetindo em cada uma das rezas, em todas as rezas do Yom Kippur. Depois da confissão, que é dita mais uma vez, se prolonga mais o Selichot, preces de perdões, até ir se concluindo a repetição da Amidá em voz alta. E ao término da Amidá, da repetição pelo Hazan, na página 139, nós temos mais uma vez o Avinu Malkeinu, a prece especial de Avinu Malkeinu, que também quem está rezando sozinho em casa pode e deve recitá-la, uma prece muito significativa, que inclui todos os tipos de pedidos, necessidades que nós temos e evoca os méritos dos nossos antepassados, etc., e de outros mais. Depois nós temos o salmo referente ao dia da semana que a gente se encontra. Esse ano vai ser o salmo da segunda-feira, de David Hashem Moriveishi, e terminado isso, nas sinagogas nós vamos para a abertura da Arca Sagrada e retirada da Torá para fazer a leitura da Torá de Yom Kippur, quando 6 pessoas são chamadas, mais o que é chamado de maftir, a leitura consta aqui. Mesmo quem está em casa, se quiser, pode fazer essa leitura no próprio Mahzor. Se quiser ver o texto da leitura que é lida no rolo de pergaminho na sinagoga, se quiser, pode acompanhar e fazer só para estar familiarizado com o texto. Depois da leitura da Torá na sinagoga, a última pessoa que é chamada lê a Haftará, lê o trecho do profeta escolhido e referente ao dia do Yom Kippur, que está na página 150 e páginas seguintes. E com isso, nós terminamos a reza de Shacharit, nas sinagogas, nós terminamos a leitura da Torá e a Haftará, e após essa leitura da Torá, nós vamos para a cerimônia de Iskor, que é a cerimônia memorial de recordação das almas dos nossos queridos, dos nossos parentes falecidos, particularmente de pai ou mãe, aqueles. Na sinagoga, o costume é que quem tem pais vivos sai do recinto na hora da recitação do Iskor. Nosso costume, o texto do Iskor está aqui na página 154, no masculino e no feminino. Nosso costume é que mencionamos o nome judaico da pessoa falecida, acompanhado do nome da mãe, na prece de Iskor, mesmo quem estiver rezando sozinho em casa, impossibilitado de vir à sinagoga, que faça o Iskor de forma particular, individual em casa. Depois nós temos na 155 Ashrei Yoshvei Beitecha, e nos preparamos então para ir para a reza de Musaf, que vai ser a terceira reza que estamos recitando no Yom Kippur. Eu estou vendo que isso vai levar um pouquinho mais de tempo, então talvez com o pessoal do Instagram, quando a gente estiver completando, prestes a completar 1 hora, talvez a gente vai abrir uma nova conexão, enfim, para poder prosseguir. De qualquer maneira, na página 156, se inicia a reza de Musaf do Yom Kippur, que nós já vamos ver a sua estrutura, ou em voz baixa, como ela funciona, e nós vamos ver o que ela tem de diferente e de novo na sua repetição, né? E vamos ver também o que se faz, quem está rezando em casa, etc. Deem só um instantinho, por favor. Pronto, aqui nós já temos. Ok. Há uma prece preparatória do Hazan para iniciar a reza de Musaf, e começa a reza de Musaf em voz baixa. Em geral, a reza de Musaf sempre vem lembrar as oferendas que eram trazidas no templo naquela data específica que nós estamos celebrando, que nós estamos
comemorando. Então, novamente, a estrutura da Amidah que a gente já conhece, 3 bênçãos iniciais presentes o ano todo, de louvor, 3 bênçãos finais de agradecimento, os adendos especiais desses 10 dias de Teshuvah, na terceira brachá, Hamelach HaKadosh, e na brachá intermediária nós vamos falar sobre as oferendas únicas, o tipo de oferendas peculiares únicas que eram trazidas no templo sagrado, no Beit HaMikdash, no dia de Yom Kippur, na impossibilidade, por enquanto com a ausência do Beit HaMikdash, na impossibilidade de trazer essas oferendas, a gente descreve o estudo da Torá referente a elas. Então isso se prolonga pela Amidah de Musaf, vai até a página 161, e na 161, mais uma vez, antes do término da Amidah em voz baixa, antes de dizer o último parágrafo, nós vamos, mais uma vez, para a prece confessional, Achamnu, Bagadnu, Gazalnu, depois no seu modo extenso, Al-Chet Chatanu Lefanecha, Be'anas Beratzon. Isso é dito tanto pelo que reza na sinagoga em público, como aquele que está rezando em casa individualmente. E assim nós concluímos com o Vidui, etc., a prece de Musaf em voz baixa, Amidah de Musaf, na página 164. Na página 165, no Mahzor que nós estamos acompanhando, se inicia a repetição da Amidah em voz alta pelo Hazan. Também com piutim, com poesias tradicionais, isso, como nós já dissemos, aquele que reza individualmente está isento de dizer isso, se quiser, à vontade. Apenas que os trechos de Brachot, que só o Hazan recita, Baruch Atah Hashem, Magen Avraham, Mechayam Etim, isso, naturalmente, a pessoa que reza sozinha não vai dizer. Esses piutim, essas poesias introdutórias de Musaf, elas se estendem por várias páginas, mais de 10 páginas, até chegar na página 171, quando nós temos uma poesia, uma reza especial que nós já conhecemos dos 2 dias de Rosh Hashanah, que é o famoso Untane Tokef, quando nós proclamamos a poderosa santidade desse dia e etc., como ele nos diz que nesse período Deus se recorda de todas as coisas que foram esquecidas, tu abres o livro de lembrança e ele se lê sozinho, a assinatura de cada homem está nele, o grande shofar é soado, etc. O dia do julgamento está aqui, enfim, todos os seres criados passarão diante de ti como um rebanho de ovelhas, como um pastor que examina o seu rebanho, fazendo suas ovelhas passarem sob seu cajado, e assim vai. Em Rosh Hashanah são inscritos, no dia do jejum de Yom Kippur são selados, quantos partirão e quantos nascerão, quem viverá e quem morrerá, quem viverá o tempo que lhe foi atribuído e quem partirá prematuramente e assim por diante. Então, o teor dessa prece é dramático, tocante, mesmo quem reza sozinho individual pode recitá-la. E depois, na página seguinte, 172, na sinagoga, nós vamos para Kedushá, a prece de santificação de Keter Itnu Lecha. Isso somente com o Minyan, que é dito. Depois disso, se prossegue nas páginas seguintes, que nós temos mais alguns piutim, poesias, quem quiser pode recitá-las individualmente, Vechol ma'aminim sheu bochen klayot, enfim, todos acreditam, todos que ele é o Deus fiel, ele sonda, indaga os segredos ocultos, e etc. São poesias ditas na sinagoga, pelo Hazan, e podem ser ditas individualmente em casa também. O Hazan prossegue com a repetição da Amidah de Musaf, em voz alta, a descrição dos korbanot, das oferendas que eram trazidas no Beit HaMikdash, em Jerusalém, nessa data, além do Shabeach, até chegar na página 178. Na página 178 se inicia um serviço especial chamado de Seder Avodah, no qual se descreve uma descrição extensa com todos os detalhes e minúcias, todos os pormenores, como era o ritual conduzido pelo Kohen Gadol, pelo sumo sacerdote, no Beit HaMikdash, no dia de Yom Kippur. Todo o serviço no templo era centralizado na pessoa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur. E aqui também há muitas poesias relacionadas com essa descrição, está em ordem alfabética,
de trás para frente, de frente para trás. A Takonanta começa com Aleph, depois Tikanta Kolele começa com Taf, etc. E quem lê a tradução vai ver, começa até com um resumo histórico de toda a jornada da humanidade, todo o histórico da humanidade, desde a criação de Adão, passando por Noé, ou chegando até os patriarcas, as gerações seguintes, até a escolha de Aharon, como sumo sacerdote e os seus descendentes, e ele nos descreve tudo isso. Esse trecho também, quem quiser acompanhar e dizer em casa, pode, é facultativo, apenas que no decorrer desse trecho, nós temos umas passagens onde a gente menciona como o nome inefável de Deus era pronunciado excepcionalmente no Beit HaMikdash. E nessa hora a gente costuma na sinagoga se curvar e se prostrar, algo que em geral a gente não faz em outras ocasiões. Então isso se faz apenas na sinagoga. Quem estiver lendo essas passagens em casa pode ler, mas sem esse curvar e prostrar, que é algo que fazemos apenas, era feito no Beit HaMikdash, e nós fazemos isso nas sinagogas, lembrando esse ritual no Beit HaMikdash. Isso se chama o Seder Avodah do Yom Kippur, a descrição do serviço do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur. Quem estiver no Instagram, a gente vai se reconectar imediatamente para poder só concluir